Conteúdo da nossa aula de hoje, capítulo de número 9, de sua apostila de número 2, na frente de Química, vai tratar sobre polaridade das moléculas covalentes. Para que a gente possa abordar esse assunto, eu vou inicialmente fazer uma relembrança contigo, eu vou dar uma recapitulada do que vem a ser as ligações químicas e as suas principais características, o que a gente trabalhou em aulas anteriores. Inicialmente, o que é que eu gostaria de lembrar com você? Quando a gente fala em ligações químicas, a gente está se referindo a uma relação existente entre os átomos dos elementos químicos que buscam com esta ligação se estabilizar. O que é que significa estabilizar-se eletronicamente? Estabilizar-se eletronicamente significa obedecer o que a gente conhece como teoria do octeto. Na química, a teoria do octeto diz o seguinte: um átomo vai estar estável quando ele conseguir a configuração de um gás nobre. E o que é essa configuração? Você vai lá na última camada, conhecida como camada de valência, e verifica se ele tem 8 elétrons. Se ele possui 8 elétrons, ele é um átomo que está estável. Para que ele possa obter isso, ele vai participar de quê? De ligações químicas. Essas são as duas mais importantes para obter essa estabilidade: a ligação iônica e a ligação covalente. Ontem eu bati muito em cima desse assunto, fiz muitos exercícios e vou repetir. A gente precisa ficar ratificando o tempo inteiro essa importância. O que é uma ligação iônica? Ligação iônica é quando você une um elemento químico que quer doar com um elemento químico que quer receber elétrons. A palavra-chave para lembrar das ligações iônicas é a palavra transferência. Portanto, quando um átomo ganha elétrons, se liga com outro átomo que perde elétrons, você está diante de uma ligação iônica. Um doa e um perde. Um doa e um recebe, perdão. E o que é a ligação covalente? A ligação covalente é aquela que os dois querem ganhar. E como é que eu vou saber isso? Você vai resolver essa situação através do compartilhamento de elétrons. E vai saber quando isso acontece, olhando para essa dica que eu coloquei aqui, que eu repito que eu ensinei para você na aula passada. Existem famílias que são doadoras de elétrons. Aqui estão elas, ó. Família 1A, família 2A, família 3A. Onde é que elas estão, Vanks? Estão à esquerda da tabela. São a família 1A e 2 são as duas primeiras colunas da tabela, e a família 3 é a primeira família após os elementos de transição externa. Tá? Então, o que é que eu faço? Se a família for 1, vai doar 1 elétron. Se a família for a 2, vai doar 2 elétrons. Se a família for a 3, ela vai doar 3 elétrons. O segundo grupo, que é o grupo a partir da família 4, que é a família do carbono, família 4A, 5A, 6A e 7A, na tabela periódica seriam as famílias 14, 15, 16 e 17. Esses elementos, estes átomos, eles precisam receber elétrons para ficar estáveis, para completar 8 da teoria do octeto. Então, quando eu tiver aqui com a família 4, precisa de 4 elétrons, família 5, precisa de 3, família 6, precisa de 2, família 7, precisa de 1. Está vendo que a relação, a gente vai fazer uma soma aqui, para dar quantos? Para dar 8 elétrons. Então, você lembrando disso, certamente você consegue fazer os exercícios e você consegue entender esta situação de ligações. Por isso que a gente tem tantas substâncias na natureza, por isso que a gente tem tantas estruturas distintas, com pouco mais de 100 elementos químicos catalogados na tabela, eles começam a se ligar, eles começam a se unir e começam a criar novas moléculas, novas substâncias, etc. Tudo bem? E o que é que a gente vai fazer? Nós vamos partir para os exercícios de sua apostila lá na página de número 70. E essa sequência de exercícios de sua apostila, lá na página número 70, ela diz o seguinte: considerando que um átomo do elemento químico, deixa eu abrir aqui a minha apostila para verificar se eu digitei tudo direitinho. Considerando que um átomo do elemento químico X que apresenta subnível mais energético 6s2, o que significa o subnível mais energético? Quando você fez a distribuição lá no diagrama do Linus Pauling, ele separou aqui. Reage com o elemento Y com subníveis 4s2 e 4p5. Quando a gente estudou os números quânticos, a gente aprendeu que esse número que fica à frente do subnível é o nível de energia. Ó. Isso aqui é o quarto nível, isso aqui é o sexto. Esse elemento aqui, do jeito que está aqui, ó, o X, o que é que ele tem aí? Ele tem quantos elétrons na camada de valência? 2 elétrons. Tem 2 elétrons na camada de valência. E o Y, Vanks, quantos elétrons ele tem? O número de elétrons, você soma aqui os expoentes, ó. Na última camada, ou camada de valência, ele vai ter 2 mais 5, 7 elétrons na camada de valência. Vamos lembrar o que a gente aprendeu em aulas anteriores. Um elemento químico com 2 elétrons, o que é que ele faz? Ele cede 2 elétrons. E o elemento químico que tem 7, ele quer o quê?
Ele quer receber 1 para ficar com 8. Que tipo de ligação existe quando alguém doa e alguém recebe? Quando um doa e o outro recebe, essa ligação é do tipo ligação iônica. E aí vem a pedida do exercício. Ele pede para que a gente descubra qual é a fórmula química que envolve esses dois elementos. O segredo da fórmula química é muito simples. Você escreve a fórmula dando prioridade para quem é doador. Em outras palavras, quem vem primeiro? O doador. Quem é que está doando aqui nesses dois? É o X. Depois vem o Y. E para eu fechar a fórmula, eu inverto as necessidades. O número que acompanha o X é o 2. Esse 2 vai para o Y. O número que acompanha o Y é o 1. Ele vai para o X. X1, Y2. Só que normalmente a gente não escreve a fórmula desse jeito, porque não há necessidade de escrever o número 1. A fórmula química seria X, Y2. Você poderia até me perguntar, Vank, se eu fizer uma prova e deixar o número 1, está errado? Não, não está errado. É porque é pouco usual. É como quando a gente está estudando matemática, que a gente trabalha com raiz quadrada. A gente sabe que o índice da raiz quadrada é 2, não há necessidade de você escrever. Tudo bem? Então, a fórmula química, você vai olhar qual é a necessidade de cada elemento. Se você tiver dois elementos, um que doa elétrons e outro que recebe, você vai estar diante de uma ligação iônica. E a fórmula química, você prioriza quem? Quem vem diante, quem vem na frente é o doador. A prioridade, a gente dá prioridade para quem doa. O doador fica à esquerda, o receptor fica à direita. Lá na sua página número 73, o autor traz uma questão do capítulo de número 9, que ele diz assim: apresente as fórmulas de leves e estruturais planas para os seguintes compostos. Quando a gente fala em leves, é aquela representação que a gente coloca o símbolo do elemento e coloca os elétrons dele ao seu redor. Lembra-se? Ele deu aqui os nossos números atômicos e forneceu para nós as fórmulas do gás, oxigênio, do gás, nitrogênio e da água. Olha o que eu vou fazer. Preste bem atenção. Quando a gente tem uma molécula como a da água, quem é que vai ficar no centro? O elemento isolado, é o oxigênio. Aí você coloca hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro. Como é que é a representação ou fórmula de leves? Você vai pegar o número atômico dele e vai colocar aqui ao seu redor os elétrons que ele possui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá na tabela periódica e vejo que o hidrogênio, ele, como elemento que só tem um elétron, não tem muito o que fazer. Ele só tem um elétron. Então, eu coloco aqui, ó. Pronto. E eu vou verificar os elementos nitrogênio e oxigênio. Esse nosso amigo aqui, quando eu for lá na tabela periódica, pelo número atômico fornecido, ele é da família 5A. E o oxigênio é da família 6. Vanks, o que é que isso aqui vai ter de importância? Muito grande. Você vai pegar o elemento da família 5A e vai colocar ao seu redor 5 elétrons. Você vai pegar o elemento da família 6, vai colocar 6 elétrons. Então, o oxigênio, olha só, o oxigênio é da família 6A. Então, tu vai colocar quantos elétrons ao redor dele? 6. Quantos elétrons os nossos queridos elementos químicos, os átomos, os elementos químicos de uma maneira geral, precisam para a sua estabilidade? Os átomos precisam de 8 elétrons na última camada. Então, o que é que o oxigênio vai fazer aqui? Ele vai colocar um elétron aqui para compartilhar com o hidrogênio e vai colocar os outros 4 na forma de pares aqui. Pronto, aqui está a resolução. Quantos elétrons o hidrogênio ficou? Com 2. Vanks, mas você não disse que fica estável só com 8? Existe uma exceção. Existe um gás nobre chamado hélio que fica estável com 2 elétrons. O hidrogênio conseguiu a mesma configuração que ele. E o oxigênio, se você contar aqui, tem os 6 dele e o compartilhamento com os 2 elétrons dos 2 elementos que estão aqui. Eu lembrei. O elemento químico, quando os dois querem ganhar, é ligação covalente. Quando um quer ganhar, outro quer perder, é ligação iônica. Isso aqui é essa representação que eu acabei de fazer para você, é a representação de leves. E qual seria a estrutural? A estrutural é o seguinte, amigos, cada par de elétrons que a gente possui, a gente coloca um tracinho. Esse tracinho é denominado valência. Então, como é que seria essa representação? Hidrogênio, um tracinho aqui, oxigênio, outro tracinho, hidrogênio. Essa aqui é a representação plana, estrutural plana. Aqui estão as duas representações pedidas na letra A. Vamos lá na segunda. Nós temos lá oxigênio na forma de gás. 2 átomos de oxigênio. Olha o que eu vou fazer. Quantos elétrons você vai ter na última camada do elemento oxigênio, que é da família 6A? 6. Aí o que você vai fazer aqui? Preste atenção, Sempre procure trabalhar em pares. Quando não der para trabalhar em par, mas a preferência é fazer com pares. 2, 4,
6. Quantos elétrons a gente precisa encontrar o átomo na sua condição de estabilidade? 8. Então, esse aqui precisava fazer 2 ligações covalentes, ou seja, ele precisa compartilhar 2 elétrons. Usa do lado direito. Você já percebeu que eu represento com um ponto e com um X. Por que você faz assim, Vanks? Para você visualizar o que é que está sendo compartilhado, de quem é. Então, olha só, eu vou pegar esse outro que também tem 6, vou colocar aqui, 2, 4, 6. Conte os elétrons dos dois. Ambos ficaram com 8, estão estáveis. Essa aqui é a representação de leves. Vanks, como é que seria a representação da estrutura plana? Você vai colocar o oxigênio. Quantos pares você formou aqui entre eles? 2. Então, você coloca 2 valências. Essa aqui seria a representação estrutural plana. Você é muito inteligente. Veja o que eu vou fazer aqui. Observe aqui. Olha como você é inteligente. Família 5A, 6A, 7A. Quantos elétrons faltam para completar 8 para a família 5? Faltam 3. Então, essa família 5A vai formar quantas ligações covalentes? 3. Família 6A, que é do oxigênio, faltam quantos elétrons? Faltam 2. Quantas ligações covalentes? 2. Família 7A vai formar quantas ligações covalentes? 1. Cara, que coisa maravilhosa essa tal de química. Eu também concordo com você. Vamos lá, na letra C, N2. Qual é a família do nosso amigo nitrogênio? O nosso amigo nitrogênio é da família 5, então vai ficar N com N. Fala uma coisa para mim, quem é da família 5 precisa quantas ligações covalentes? 3 ligações. Então, você vai fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5. E vai fazer do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Se você contar os elétrons que eu representei com o X para o nitrogênio da esquerda, que são 5, com os 3, com a forma de pontos do da direita, vai dar quanto? Vai dar 8. Ficaram estáveis. Como é o nome dessa representação aqui? Essa aqui é a fórmula de Lewis. E como é que seria a estrutural plana deles? Nitrogênio. Quantos pares eles estão compartilhando? 3. Então, a representação da estrutural plana seria essa daqui. Pronto. Vanks, esse assunto é um assunto que eu vou ver só no 9º ano? Não. O que acontece com o material que a gente trabalha, que é o material do SAS, o 9º ano já se aprofunda desde o início. Você já tem contato com os conteúdos do ensino médio. Isso aqui, normalmente, no ensino regular, você só iria estudar no 1º ano. E você já tem essa oportunidade de aprender. Quando você estiver no ensino médio, não vai ter nenhuma dificuldade. Bom, agora eu vou apresentar para vocês a essência da nossa aula de hoje, que é falar sobre polaridade. Vanks, o que é polaridade? Bom, preste atenção, é muito simples. Existe o que a gente chama de polaridade, que é a avaliação de uma propriedade periódica existente na tabela. Quando nós estudamos tabela periódica, nós aprendemos propriedades como raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade, energia de ionização, afinidade eletrônica, etc. A polaridade ela vai depender da eletronegatividade dos elementos. Mas eu não posso chegar aqui e dizer assim, olha, vai lá, molécula polar é isso, molécula polar é aquilo. Não posso fazer isso. Por quê? Porque eu tenho obrigação de relembrar com você, para você poder entender o que a gente vai fazer. As moléculas serão classificadas como polares ou apolares, dependendo dessa propriedade bem aqui, eletronegatividade. Desce comigo lá na observação que eu coloquei lá embaixo. Quando nós estudamos tabela periódica, nós aprendemos o que era eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a tendência do átomo ganhar elétrons. Onde é que estão os átomos que gostam de ganhar elétrons? Olha lá o desenho que eu coloquei para você. Os átomos que gostam de ganhar elétrons, na ordem crescente de números atômicos, que é a propriedade, que é a tabela criada por Moseley, eles estão aonde? Do lado direito da tabela. Se eles estiverem dentro da família, a mesma família, você vai de baixo para cima. Então, o que é eletronegatividade? É a capacidade que o átomo tem de atrair para ele o par de elétrons que está compartilhado com outro átomo. Ou seja, é a tendência de ganhar elétrons. Quem tem tendência de doar é eletropositividade. A tendência de ganhar é eletronegatividade. Então, o que é que eu vou fazer? Para eu saber a polaridade de uma molécula, eu vou olhar para a eletronegatividade dos seus componentes. Olha como é fácil. Nós só temos 2 grupos. Moléculas apolares e moléculas polares. Você não tem outra. Você só tem essas 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para a molécula e vou
verificar o seguinte: se não tiver diferença, olha aqui, ó, não apresentam diferença de eletronegatividade. Em outras palavras, se eles forem átomos iguais, a molécula vai ser apolar. Veja aqui, ó, o que é O2? Vanx, O2 é o oxigênio com oxigênio. São iguais? São. Tem diferença entre eles? Não tem, eles são iguais, então é molécula apolar. N2 é o nitrogênio com nitrogênio, são átomos iguais, molécula apolar, não tem diferença de eletronegatividade. Olha o iodo, iodo I2, I com I. Ah, Vanx, entendi. Quando os átomos forem iguais na molécula, eu vou dizer que essa molécula é apolar. Qual a explicação química para isso? As eletronegatividades são idênticas, não existe diferença de eletronegatividade. Ora, se apolar não existe diferença de eletronegatividade, o outro grupo, polar, apresenta diferença de eletronegatividade. Dê uma olhadinha nos exemplos que se seguem aqui. Veja o que eu fiz aqui. Ó. Hidrogênio com cloro, veja. São iguais ou diferentes? São diferentes, Vanx. Ácido sulfídrico, H2S, você tem hidrogênio com enxofre. Vanx, eles são iguais ou diferentes? São diferentes. Amônia, são iguais ou diferentes? São diferentes. Então, se você tem diferença de eletronegatividade, você está diante de uma molécula polar. Se os átomos forem idênticos, você está diante de uma molécula apolar. Pronto, com isso aqui você consegue captar todas as informações necessárias para que você possa efetuar as resoluções. Veja na página número 75, duas estruturas que foram oferecidas para nós, para a gente poder verificar quem são as estruturas polares e quem são as estruturas apolares. Ele dá aqui para nós a seguinte situação, deixa eu dar uma olhadinha aqui no texto original. Nas substâncias moleculares, as ligações entre os átomos podem ser polares ou apolares, dependendo de sua eletronegatividade. Considere as fórmulas estruturais planas das moléculas das substâncias dadas a seguir. Ele deu eletronegatividade crescente, viu quem é que é mais eletronegativo ou não, e pede para a gente analisar quais são as estruturas polares e apolares de cada composto. Vamos lá, preste atenção. Vamos fazer primeiro o composto 1. Vou separar aqui para que você possa visualizar. Veja a estrutura do número 1, eu vou colocar bem aqui, e a do número 2 eu vou anotar aqui. Então dá para a gente entender bem direitinho. Ó, lá no composto de número 1, a ligação de número 1, que ele mandou a gente analisar, é um carbono com o flúor, a número 1. A número 2 é um carbono com carbono. Dê uma olhada aqui, ó. A número 3 é um carbono com cloro. E a número 4 é um carbono com hidrogênio. Você consegue visualizar isso aqui, né? O que é que a gente vai fazer aqui? Quem é que você tem nas estruturas, as estruturas polares e apolares? Polar, vamos lembrar, polar, você tem eletronegatividades diferentes, são diferentes. E na apolar, os átomos são iguais, porque as eletronegatividades não mudam. Olha lá. Vamos aqui no composto 2. No composto 2, a ligação de número 1 envolve quem? Um oxigênio com hidrogênio. E a ligação de número 2, olha aqui, é só acompanhar. É o oxigênio com... Desculpe, a número 1 eu coloquei errado aqui, deixa eu retificar. A número 1 é oxigênio com oxigênio. E a número 2, oxigênio com hidrogênio. Vamos lá. O que é que a gente faz para descobrir quem são polares? Polar... diferença de eletronegatividade, ou seja, você vai pegar átomos diferentes. Apolar, as eletronegatividades são iguais, você vai pegar os átomos iguais. Então, é muito fácil você fazer. Vamos lá, composto 1. Quem são polares e apolares? Vejamos aqui. No composto 1, eu vou separar aqui, eu coloquei uma estrutura que não tem na tua apostila, eu só escrevi aqui para efeito de entender, para ficar mais fácil a gente visualizar. Quem é que é polar no composto 1? O número 1, C com F são diferentes. O 1, vai entrar o 1. 2, carbono com carbono. Vanx, carbono com carbono são iguais, é apolar. Está aqui o 2. 3, carbono com cloro são diferentes, também é polar. 4, carbono com hidrogênio são diferentes, também polar. Então, no composto 1, quem é polar? A ligação 1, 3 e 4. Quem é apolar? Somente a 2. Vamos para a direita. Vamos lá. Eu tenho que notar o polar e o apolar. Vejamos quem são. Só tem 2 aqui, né? Só a ligação 1 e a ligação 2. Ligação 1 é o oxigênio com oxigênio. O que é que ela é? Apolar, porque não tem diferença de eletronegatividade. A ligação 2 é o oxigênio com hidrogênio. Elas são o quê?
polares. Então está aqui. Aqui seria o número 2 para nós na ligação polar do composto de número 2, tá bom? Pronto. E lá embaixo ele diz assim: coloque em ordem crescente de polaridade as ligações. Você percebeu que no texto do exercício, eu coloquei aqui, eu estou destacando, ele diz assim, ordem crescente de eletronegatividade. O que ele está querendo dizer para nós? Quem é que é mais eletronegativo, quem é que tem mais capacidade de ganhar elétrons? Veja aqui, ó, dentre os que estão presentes, o mais fraquinho é o hidrogênio, depois o carbono, depois o cloro, o oxigênio, e o que ganha mais elétrons, o que tem mais eletronegatividade deste grupo é o flúor. Aí ele pede para que você coloque em ordem crescente os do grupo 1. Bom, quem são os do grupo 1? Os do grupo 1 nós temos o C com o F, que é o número 1. Nós temos o C com o C, que é o número 2. Nós temos o C com o Cl, que é a ligação 3. E temos o C com H, que é a ligação 4. Bom, de cara eu já sei quem é o mais forte. Quem é o mais forte? O mais forte é o número 1, porque ele tem o flúor, tá vendo? O mais fraquinho aqui, quem vai ser o mais fraquinho dessa situação? O mais fraquinho deles vai ser quem? O que é que você tem aqui para trabalhar em matéria de polaridade? Ele quer que você coloque em ordem crescente. Aqui eu vou entrar com o número... Aqui temos uma ligação carbono com carbono, número 2. Depois, vem quem? Quem é que você teria aqui? O carbono com hidrogênio, número 4. Seguido de quem? Quem é que vem agora? Nós vamos pegar o carbono com o cloro, é o 3. O mais forte deles é o que tem o flúor, é o 1. Então a ordem crescente seria 2, 4, 3 e 1 no composto de número 1. Agora eu vou apresentar para vocês a terceira e última das ligações existentes, porque eu já falei para vocês das ligações covalentes, das ligações iônicas. Subdividir as ligações covalentes em ligações covalentes comuns e dativas. Quando é que a ligação é covalente comum, ou então normal, como queiram chamar? É quando os dois átomos ajudam na composição da ligação. Quando é que é dativa? É quando existe o compartilhamento de elétrons, mas apenas um dos átomos ajuda. Agora, eu vou apresentar para vocês a ligação metálica. Ora, o nome já ajuda. O que é uma ligação metálica? É um metal ligado a um outro metal. Aqui, ao contrário das ligações iônicas e covalentes, amigos, aqui não tem transferência de elétrons, aqui não tem compartilhamento de elétrons. Sabe o que é que os metais fazem? Os metais simplesmente ficam agrupados no que a gente chama de nuvem eletrônica ou mar de elétrons. Então, nas ligações metálicas, nós não temos transferência de elétrons, nas ligações metálicas, nós não temos compartilhamento, nós temos apenas um agrupamento. Os metais, eles vão se agrupar. E eu trouxe para você aqui as 4 características principais dessa ligação. Vamos começar aqui. Primeiro, no estado sólido, olha só, metais são sólidos. Só existe uma exceção. Em condições normais de temperatura e pressão, o mercúrio é um metal líquido. Os metais se agrupam de forma geometricamente ordenados. Olha só, geometricamente ordenados significa que eles formam figuras geométricas, formando as grades ou retículo cristalino. Para que você pudesse entender, eu trouxe um desenho aqui. Olha que interessante. Essa estrutura aqui embaixo, essas esculturas ou composições de íons livres, aqui você tem uma figura geométrica sendo criada aqui, ó. Por quê? Essa condição dos metais estarem próximos uns aos outros permite-nos a formação de estruturas geometricamente definidas. Olha essa imagem que eu trouxe aqui à sua esquerda. Isso aqui são os elétrons livres. Olha lá, um monte de metais, os elétrons todos livres, mas eles não são transferidos, eles não são compartilhados. Metal, Vanks, eles são bons doadores ou bons receptores? Os metais, meus amigos, eles são bons doadores. Eles gostam de doar elétrons, eles têm baixa eletronegatividade. Porque quem ganha elétron tem grande eletronegatividade. No caso dos metais, eles não têm, eles gostam de doar elétrons, tá? Então, eles têm uma tendência a quê? Os metais têm a tendência de ceder elétrons. É família 1A, família 2A, família 3A. Essas estruturas dos metais, elas têm na sua parte externa muitos íons livres, ou seja, elétrons livres. Então, os elétrons mais de fora, a gente tem lá o núcleo, aí tem a camada K, camada L, M, N, O, P, Q. Os elétrons mais externos, os que estão mais lá mais distantes do núcleo,
os elétrons mais externos, o que é que eles fazem? Por eles estarem mais distantes do núcleo, eles vão ficar se movimentando de forma livre. Eles não vão estar ligados a ninguém, não vão estar sendo transferidos, não estão sendo compartilhados. E aí eles formam o que a gente chama de quê? Nuvem eletrônica. Esse desenho, essa imagem que eu trouxe para você aqui, é para que você tivesse essa noção. Aquilo ali são o quê? São esses pontinhos vermelhos. São os elétrons mais externos. O que é que eles estão fazendo? Eles estão em constante movimento, mas eles não estão sendo nem compartilhados, nem transferidos. Eles ficam interagindo, Vanks? Ficam. Eles ficam interagindo e essa interação vai gerar para nós uma série de características dos compostos metálicos ou substâncias metálicas. A ligação metálica é o resultado da interação destes elétrons livres e os cátions. O que é que são cátions, Vanks? São íons carregados positivamente. Ou seja, um aglomerado de cátions mergulhado em um mar de elétrons. Olha que interessante. São estruturas elétricas livres que permitem-nos chegar a uma série de conclusões que eu vou te apresentar na imagem seguinte. Veja só essa imagem que a gente trouxe, que a gente tentou trazer para você com movimento para ficar mais fácil seu entendimento. Primeira perguntinha bem aqui. Por que os metais são brilhantes? Está lá brilhando lá. Segunda pergunta. Por que os metais são bons condutores de corrente elétrica? Terceira pergunta. Por que os metais são dúcteis? Vanks, o que é que significa ductibilidade? Ser transformado em fios. Por que os metais são maleáveis? O que é maleável, Vanks? Maleável significa transformado em lâminas. O que é que relaciona estas características das ligações metálicas? Muito simples. Os metais são brilhantes, são bons condutores de corrente elétrica, são dúcteis, que podem ser transformados em fios, e são maleáveis, porque podem ser transformados em lâminas, porque existe essa condição aqui desses íons aqui, ó. Esses íons livres que estão lá longe do núcleo, íons positivos inseridos num mar de elétrons. Essa nuvem de elétrons que a gente conhece com as ligações metálicas permitem que os metais sejam brilhantes, bons condutores de corrente, possam ser transformados em fios e possam ser maleáveis. Quais são as propriedades das substâncias criadas por estas ligações metálicas? Vamos lá. Primeira delas, os metais, as substâncias metálicas de uma maneira geral, têm um ponto de fusão elevado e um ponto de ebulição também. Em geral, essas substâncias são sólidas em temperatura ambiente. Quem foi que eu disse que era um metal líquido? Esse moço bem aqui. Quem é esse moço? Isso aqui é o mercúrio, ele é líquido, é um metal, mas ele é líquido, é o único. Tem brilho, são bons condutores de calor, são bons condutores de corrente elétrica, são maleáveis e são dúcteis. Vamos de novo. Ponto de fusão e ebulição elevado, ou seja, passagem sólido-líquido e líquido-gasoso exigindo grandes temperaturas. Estado sólido, como característica da sua condição. Brilho, bons condutores de calor, bons condutores de corrente elétrica, maleáveis, está lembrado do que é maleável? Ser transformado em lâminas. Dúcteis, está lembrado do que são dúcteis? Ser transformados em fios. As ligações metálicas permitem-nos também nos deparar com algumas ligas metálicas que fazem parte da nossa vida. O que são ligas metálicas, Vanks? É quando você junta dois ou mais metais para formar um determinado tipo de estrutura. Olha as ligas que eu coloquei aqui, alguns exemplos para você lembrar, porque faz parte do nosso dia a dia. Latão é cobre junto com zinco, o bronze é o cobre junto do estânio, o aço é o ferro junto com o carbono, o ouro 18 é o ouro junto com o cobre. Só uma curiosidade aqui. Você já deve ter ouvido falar de ouro 18, de ouro 16, de ouro 14. Que classificação é essa, Vanks? É porque para você trabalhar as peças de ouro, você necessita facilitar essa capacidade de transformar em fios e lâminas, se você precisar, misturando o ouro, que é o AU, com outros elementos, por exemplo, o cobre. Aí quando você tem mais ouro, em maior quantidade, você classifica com ouro 18. Diminuiu um pouquinho o ouro e aumentou o cobre, você classifica como ouro 16. Diminuiu mais ainda o ouro, aumentou o cobre, o ouro 14. É essa a relação que você tem. Então, as ligas metálicas são o quê? Misturas formadas por dois ou mais elementos, sendo que deles, pelo menos um tem que ser metal. E para eu fechar, eu estou deixando aqui para você uma tarefa para ser encaminhada através de fotos no meu WhatsApp ou no meu e-mail. Enviar fotos das atividades resolvidas pelo professor da aula 18. Eu fiz a aula 18 com questões que não estão na apostila. Eu quero ver todas no seu caderno, a parte do texto e a resolução.
Depois, fazer as questões que estão no seu capítulo 9 até a página 82. Também quero fotos. O meu e-mail é vanks@gmail.com. Mande essas fotos para eu conferir como sendo uma das suas tarefas. Nós não iremos ter a outra aula. Por quê? Porque a minha aula vai ser substituída pelo professor Maurício. Na nossa aula, você, por gentileza, acesse a sala do professor Maurício de Geometria.